Amém? Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui juntamente com os irmãos nessa noite, louvando e adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Eu faço parte do Ministério Rios de Água Viva. Meu pastor é pastor Messias Lima, missionária Dulcineia Lima. E eu trago um abraço de toda a minha igreja para os irmãos aqui dessa igreja, desse ministério. Amém? E culto é de portas abertas, não é isso que a missionária me falou? E eu ia estudar uma mensagem, só que ontem eu cheguei do trabalho e eu perguntava ao Senhor, qual é a mensagem que é para ministrar nesse lugar? Porque a gente que estuda a Bíblia, a gente que ministra um pouquinho a palavra, a gente precisa saber o que Deus quer falar com a igreja aqui nesse lugar. Uma coisa é eu querer falar e outra coisa é o Senhor querer falar com a igreja aqui nesse lugar. Uma coisa é minha vontade, a outra coisa é a vontade de Deus para esse lugar. Porque se eu falar de mim mesmo, você vai entrar e vai sair de qualquer maneira desse lugar. Aí vai falar, o culto não foi bênção, mas eu vim ministrar. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesse lugar. Porque tem portas que só vai abrir nesse lugar com o meu posicionamento e com o teu posicionamento aqui nesse lugar. E eu me lembro, missionária Liliane, que uma vez, se eu não me engano, foi a irmã que me convidou para estar ministrando aqui numa consagração. E numa noite que eu ia ministrar, na madrugada, eu me lembro, eu estava conversando hoje com uma pastora que eu estaria aqui. Deus me deu uma visão com a pastora Zeni. E eu me lembro que a igreja era lá no outro lado ali, não era? Isso. E eu via num lugar muito grande, você lembra? Que eu falei na consagração que eu ministrei. E eu falei com a pastora, eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Eu não sei como Ele vai operar, mas se Ele me mostrou, Ele vai operar. Eu costumo falar para Deus, Senhor, se Tu me mostrar. Porque a gente tem que ter assim, eu falo, Senhor, se Tu me mostrar algo, e se Tu não cumprir, Jesus, eu nunca mais vou entregar. Eu falo assim com Deus. E eu fico feliz de ver essas portas abertas. Deus ampliou o lugar. Deus ampliou a casa. Deus está trazendo um povo novo. Porque a gente às vezes olha, Jesus, mas só tem isso. É porque Deus tem coisa grande aqui nesse lugar. Deus tem maravilhas. Deus tem cura. Deus tem restauração. Deus tem milagre. Missionária Liliane, nesse culto das portas abertas para a minha vida e para a tua vida. Foi peleja para mim chegar aqui. Foi luta desde ontem à noite. Hoje eu fui em Madureira e quando eu cheguei ali, por acaso eu tô andando, eu tô vendo o povo medindo a pressão. Falei, eu tô sentindo um negócio estranho, vou ver a minha. Aí a menina tá 16. Eu falei, mas logo hoje, 16 que eu tenho que ministrar. Aí verificou 3 vezes 16. Eu falei, não, eu vou ter que ir pro hospital, 16. Tá estranho, eu nunca tomei remédio. Aí depois chamaram outra enfermeira, ela 14. Não, 14 eu vou. Com 14 eu entro nessa guerra junto com a igreja aqui nessa noite. Com 14 eu cheguei, mas eu não saio daqui com 14 porque tem vitória para minha vida e para tua vida. Tem milagre de Deus aqui nesse lugar. Quero deixar aqui para a igreja uma passagem bem conhecida, lá em Atos 12. Quero pedir você em reverência à palavra. Se coloque sobre os seus pés. Se você tiver com o celular ligado aí na sala de bate-papo, no WhatsApp, né? Desliga teu telefone. Tu veio para adorar? Tu veio para exaltar? Então adore o Senhor. Conforme tu vai adorando, Deus vai trabalhando ao teu favor nessa noite. Atos 12, versículo 11, 12, 13 e 14. Atos 12, versículo 11, 12, tá ali já no telão. E fala assim, e Pedro, todos acharam? Atos 12, e Pedro, tornando assim, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos,
onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estas fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Amém? Pode tomar assento. E quando a gente vai estudar a respeito dessa mensagem, lá no começo de Atos 12, fala que Herodes manda matar Tiago, Pedro, e Pedro é livre da prisão. E a morte de Herodes. E quando a gente vai estudar sobre Herodes, a gente sabe que Herodes, o significado do nome dele é um herói grego. Mas de herói não tem nada. Herói que manda matar, para mim, não é herói. Herói que manda tirar a vida, para mim, não é herói. E a gente sabe que Herodes era um homem feroz, cruel, homem sanguinário, que os estudos revelam. O homem autoritário, que foi responsável por inúmeras mortes. Uma pessoa sanguinária, neto de Herodes o Grande. E Herodes começou a atacar os cristãos, principalmente seus líderes. E essa perseguição tinha motivos religiosos e políticos. Ele tinha sido cuidadoso em observar os costumes judaicos e assim tornou-se popular entre os judeus, a fim de conquistar e manter o apoio deles. Como é que é isso? Ele achou bom matar os cristãos. Para pegar apoio, vamos matar a liderança. Vamos observar se eles oram muito. Vamos observar se eles estão muito unidos. Vamos acabar com isso. Herodes é o grande. Parecia bem ele fazer isso. Mas os estudos falam que Herodes, o rei Herodes, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso que agradaram os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E Pedro, a gente sabe que o significado do nome Pedro é pedra ou rocha. Mas por que ele mandou, né? Vamos matar Pedro. Porque Pedro, ele era um líder ali. A igreja estava crescendo. E tu já viu atacar quem não cresce? E quando a gente é pequenininho, ninguém ataca, mas fala que está crescendo, fala que Deus está operando, fala que Deus está batizando, fala que o ministério aqui Deus está curando, Deus está libertando, ó. Chega Herodes querendo matar. Fala que entrou aqui caído e que Deus te levantou, ele vai falar: eu vou tentar matar ele aqui nessa noite. Herodes significa o adversário, o inimigo. Eu vou acabar com os sonhos da igreja. Aí a Bíblia fala, os estudos vendo, e havendo prendido a Pedro, ele coloca Pedro dentro da prisão. E a Bíblia fala que Pedro era guardado por 4 quartetos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo depois da festa, né? Depois da Páscoa. Só que a Bíblia fala que Pedro era guardado. Tu está na prisão nessa noite? Midian, eu olho para um lado, eu olho para outro, só vejo prisão. Mas Deus está falando, tu está guardado nessa noite. Tu pode estar na prisão, tu pode estar falando, não estou vendo saída, mas Deus está falando, está guardado. Tu está guardado nessa noite. Aí os estudos falam que ele estava guardado, só que a igreja fazia contínua oração. Oração fala de relacionamento. Oração fala de intimidade. Aonde tem oração, relacionamento, Herodes não entra. Uma igreja que ora, que se relaciona, ainda que Herodes se apresente na minha vida e na tua vida,
vai ter que bater em retirada nessa noite. Porque a gente, quando está aqui louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, a gente está se relacionando com o nosso Deus. A gente, quando está aqui, Senhor, eu posso estar na prisão, tem cadeias, tem grilhões, mas eu vim adorar. Eu vim te exaltar, eu vim te glorificar, eu vim te buscar nessa noite. A Bíblia fala que ele era guardado, missionário Eliane, por 16 guardas. 16 fala de força, fala de poder, desorganização e destruição. Eu não sei aonde está essa força do adversário. Para que 16 guardas se ali já estava preso? Mas tem hora que o inimigo não basta a cadeia que a gente está, ainda manda, prende mais ela, aprisiona mais ela, deixa ela mais presa. Mas a igreja está em oração, a igreja está se relacionando, a igreja está buscando nessa noite. E eu nunca vi alguém orar e Deus não responder. Eu nunca vi alguém clamar e Deus não entrar com a provisão. Eu nunca vi, pastor, a gente colocar o nosso joelho no chão, falar para o mestre não chegar o milagre na minha vida e na tua vida aqui nesse lugar. Eu sou um milagre de Deus. É noite de cura. É noite de quebra de cadeia. É noite de quebra de corrente. É noite de quebra de prisão aqui nesse lugar. Mas como é que é isso? A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente olha para frente, a gente olha para trás, é só cadeia, é só corrente, é guarda de um lado, é guarda do outro, a gente não vê a solução. Você já orou? Você já clamou o nome do Senhor aqui nesse lugar? Ou você está buscando socorro na porta errada? A gente quer milagre, mas conta para um, conta para outro. Missionária, me ajuda, pastor, orar por mim. A gente quer milagre, que as portas abertas nessa noite. Pega o pedido, entrega na mão da pastora. E você já orou nessa noite? Você já jejuou nessa noite? Você acordou, já se relacionou com o varão, entrou direto no Zap? Entrou nas salas de bate-papo? É bom, mas gente embaralhado na prisão por causa da internet. Está se relacionando mais com a internet do que com o Senhor. E o Senhor tem ciúme de mim, de você aqui nessa noite. É noiva, é separada, é escolhida, é menina. E está se relacionando com qualquer pessoa. Ele está me chamando e te chamando para uma intimidade. Desce nas águas mais profundas. Para ficar no raso. Quer milagre? Mergulha nesse oceano do Espírito aqui nessa noite. Aí a palavra de Deus fala. E quando Herodes estava para fazer comparecer naquela mesma noite que Pedro estava dormindo, entre 2 soldados ligados com as cadeias, e os guardas diante da... Eu gosto de porta. Sabe por quê, missionária? Porta fala de segurança, não é? Porta fala de limite. Porta fala, só entra se eu te convidar. Porta, se a pastora falar, tá fechada, não passa. Deus está falando comigo e contigo, eu estou colocando limite. Eu estou colocando segurança nessa noite aonde tu não vê segurança. Eu estou entrando. Tem coisa na minha vida que precisa de limite. Tem coisa que Deus vai entrar e falou, chega, basta nessa noite. Deus amado, entra com a proteção, porque eu estou desprotegido. É aqui nessa noite. É portas abertas.
Aí a palavra de Deus fala que enquanto ele estava lá, dormindo na prisão, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando do lado dele, despertou, dizendo: levanta-te. Ei, Jesus. Levanta-te depressa, Pedro, aqui nessa noite. É posicionamento, pastor, aqui nesse lugar. Mas eu quero dormir mais um pouco. Levanta-te. E não é devagar não, ó. É rápido, é depressa. Chega de dormir. Chega de cadeia. Chega de ficar aprisionado. Chega de colocar a causa na mão da liderança. A culpa é da igreja, a culpa é da pastora. Ei, a responsabilidade é minha e tua aqui nesse lugar. Bancos vazios, eu falo na igreja, pastor, a culpa é minha, a culpa é tua. Evangelismo, hospitais, visita às prisões, os manicômios, moradores de rua. A gente costuma falar, não é meu parente, ó. Não é meu sangue, ó. Deus te chamou para quê? Deus te separou para quê, seu Pedro? Será que tu vai ter que entrar na cadeia? Aí a igreja está em oração para Deus falar, enviar um anjo lá e falar, levanta-te depressa. É posicionamento, igreja. Deus quer um posicionamento meu e da noiva dele aqui nesse lugar. A palavra de Deus fala que quando Pedro se levanta, ó, tá lá, ó. As cadeias se caem, tá caindo cadeias aqui nessa noite. É quando você se levanta, é quando você se posiciona lá no teu colégio, é quando você se posiciona no meio dos teus amigos, no meio da tua casa, no meio da tua parentela. As cadeias caem. Cai por terra no nome de Jesus, missionária Liliane. E tem cadeias caindo por terra aqui nessa noite. Chega de ficar dormindo. Chega de descanso. A ordem de Deus para minha vida e para tua vida, ó. Levanta e marcha. Levanta e caminha. Levanta e vai. Levanta e faz a obra. Ou vai ficar preso a vida inteira nessas cadeias. Ou vai ficar aprisionado a vida inteira por causa de uma ameaça que Herodes fez. Vou matar. Vou acabar. Eu estou aqui ministrando, Deus me fez lembrar agora. Eu trabalho em joalheria. Eu trabalhava em outra joalheria. E quando eu estava ali trabalhando 10 anos, missionária Liliane, a gente consertava ouro. A cliente deixou 3 cordões para consertar. E a gente não testa ouro, a gente pega, manda para o Orives. Quando chegou na mão do Orives, o Orives falou, isso aqui não é ouro, é folheado. Falei, eita Jesus. Aí a moça veio na loja e falou, foi ela que trocou. Ela pegou os meus cordões de ouro, eu troquei pelos meus, que ela quis jogar essa, e eu fiquei com os cordões de ouro dela, e deu esfoliado que ela falou que era meu. Eu falei, eu trabalho aqui, ó, nem ligo muito para essas coisas, quem me conhece, brinco, nem uso, Deus tirou, Deus arrancou essas cadeias da minha vida. Aí, pastor, sabe o que ela falou? Ela trocou, chama os meninos para pegar ela. Fui ameaçada. Agora como que eu vou fazer a obra? Porque eu não sabia onde a mulher morava. Eu falei, eu não sei se ela mora perto da minha casa ou mora longe. Eu falei, vou começar a pedir oração, vou ficar em oração e ficar de molho em casa. Porque eu não sei quem vai me pegar.
trabalho me ameaçar. Aí a gerente falava, a loja é toda monitorada, aqui só trabalha gente de confiança, aqui não tem como trocar peça, aqui não tem como eu pegar a aliança do pastor e trocar por uma folheada, não tem. Aí, isso ficou. Daqui a pouco ela, vou lá para cima. Jesus, aí a empresa fica de boca calada, mas oração. Teve um dia que ela chegou com a irmã, aí a empresa falou, fica na porta que a gente resolve aqui. Porta, limite e segurança. Eu tô na porta com a irmã dela, pastor. Aí, enquanto eu tô na porta, eu falei assim, tu mora onde? Ela falou, do lado da minha casa. Eu falei, Jesus, eu com medo de ir lá pra cima, a mulher mora do lado? Olha isso, pastora. Aí eu falei, você mora aqui do lado? Eu morei lá em cima, Conheço os meninos todos lá de cima. Eu falei, eu não tenho medo de bandido. Pelo contrário, eu passo. Pelo contrário, eles me chamam para pedir oração. Eu sei que ela ficou com pavor de mim. Com medo, mas não foi porque eu conhecia os meninos não, igreja, que eu não ia buscar socorro lá na mão dos garotos. Passou uns dias, a irmã que contou para ela morava lá na 14. Ela conhece todo mundo. Foram embora. Não demorou muito tempo. Sabe o que aconteceu? Até hoje eu gravei o nome da cliente. Ana toma remédio todo dia, tentando suicídio. Vai morrer. Vai mexer com a pessoa errada. Vai tocar em quem não é para tocar aqui nessa noite. Deixa eu ver se ela é mulher de Deus. Toca! Eu falei, Jesus, ela que queria me matar, agora eu tenho que orar para a mulher ter vida. E aí? Vai orar ou não vai? Vai entrar na guerra ou não vai? Aí a Bíblia vem falando, voltando para a mensagem, que Pedro se levanta, caíram-lhe as cadeias da mão e disse-lhe o anjo, cinge-te, ata tuas sandálias, e o fez assim. E quando a gente vai falar da prisão, significa ato de prender ou capturar alguém que cometeu um crime, mas só que Pedro não cometeu crime nenhum para estar ali. Aí a palavra de Deus fala que o anjo fala com ele, cinge-te. Eu falei, Jesus, que negócio é esse hoje? Cinge-te. Cinge, fala-te, aperta-te. Prepara-te. O anjo já deu a ordem, levanta-te, se prepara. Igreja, tu já se levantou nessa noite? Então agora, se prepara. Aí a palavra fala para ele colocar as sandálias. Sabe por quê? Quando fala de sandália, é porque Deus está colocando um sapato novo nos meus pés e no teu. É porque andar descalço está propício a pisar onde não é para pisar. Mas com a sandália que Deus vai te dar, pode estar sol, pode estar chuva, pode estar guerra, pode estar prisão, pode estar cadeia, que eu tô com sapato de fogo aqui nesse lugar. E eu vou, no nome de Jesus. Aí fala que ele coloca a sandália, a capa. Ei, quem precisa de uma capa aqui? Capa fala de autoridade, capa fala de proteção espiritual, capa te assegura fazer a obra do Senhor. Ei, você que entrou preso nessa noite, eu não sei falar. Como que eu vou fazer a obra? Deus está colocando o sapato, Deus já está se assegurando, Deus está te revestindo nessa noite, Deus está te fortalecendo aqui nesse lugar, para fazer a obra, para fazer o querer do Senhor. Só que a Bíblia fala
que quando ele obedece à voz daquele anjo, passou a primeira porta, passou a segunda porta, o anjo vai dando a direção. Eu já coloquei sapato, já coloquei, já te dei autoridade. Ei, ele já te deu autoridade nessa noite. Ele já te deu revestimento aqui. Tem hora, pastora, que ele vai. Na primeira eu vou contigo, na segunda tu vai. E agora? Segue a direção. Segue a voz do Espírito Santo. Ai, mas eu só vou lá se a liderança for comigo. Ele te deu um sapato aqui nessa noite. Ele já te revestiu, ele já te deu poder e autoridade. Vai no nome de Jesus. Aí a Bíblia fala que Pedro, o anjo se afastou dele, porque a gente sabe que, né, tem hora que tem guerra que vai entrar eu e você. Tem peleja que não vai estar pastor, que não vai estar ninguém, que Deus fica, silêncio. Ontem eu estava em casa, 11 e pouca da noite, meu sobrinho me liga, tia, não tô bem. Eu falei, opa, tá não? Ele não, tô chegando aí. Ele falou, não tô bem. Aí eu falei, eu já sei o que é batalha espiritual. Quando ele chegou lá em casa, eu olhei para ele, para o rosto que o varão conhece, Ele sabe como tu entrou aqui hoje, moço. Ele sabe como está teu coração. Ele sabe as cadeias que te prende aqui nessa noite. Ele sabe o choro, a angústia, a prova que tu tem passado. Aí eu olhei para ele. Já vi que ele não estava bem. Eu falei, quer um copo d'água? Ele, eu pego. Eu falei, se quiser eu pego. Ele, não, eu pego. Eu falei, quer uma oração? Ele, não, me deixa aqui. Falei, tá, quer ficar aqui? Fica. Daqui a pouco ele senta na minha cama, ele fala, tia, eu não tenho mais alegria, eu quero me matar. Eu falei, tá repreendido no nome de Jesus. Você está estudando, você está fazendo uma faculdade. Eu falei, você é um rapaz bonito, você foi para a igreja domingo, Satanás já se apresentou mandando você se matar. Eu falei, quer ir para o inferno? Quer ir? Ficar lá naquele caldeirão quente? Aprisionado lá? Aí fiquei conversando, orei. Enquanto ele tomava o banho, não almoçou, nem jantou. E quantas pessoas aqui não almoçaram, nem se alimentaram? Quanta gente, pastor, aprisionado na depressão. Quanta gente, por causa da prisão, não tem mais vontade de comer. Quanta gente abatido e triste. Ei, tem palavra de Deus aqui para minha vida e para a tua vida. Tem um alimento sólido aqui nessa noite, tem palavra aqui que alimenta a tua alma, que antidepressivo não vai te sarar, que a 51 não vai aliviar, que a cerveja não vai aliviar, que o dinheiro não vai aliviar, mas tem palavra de Deus para minha vida e para a tua vida. E ali ele acordou de manhã e eu falei, aí, dormiu bem? Aí ele dormi. Falei, Jesus te ama, hein? Deus tem obra na tua vida, hein, moço? Mas ninguém olha para mim, Ele está de olho em você. E eu costumo falar, ou tu entra no querer dele, na vontade dele, mas perder ele não perde. Ou se posiciona, mas perder a minha vida e a tua, o Senhor não vai perder. Porque ele fez uma promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como vem, mas que vem, vem. Eu costumo falar, missionária Liliane, os meninos que sabem, bota a pipa para subir. Sobe. Aí o varão vai deixar ele bem mais longe, vai mais um pouquinho, vai, dá bastante linha. Uma hora o varão vai cortar. Agora como tu vai chegar aqui eu não sei. Mas que chega. Então nessa noite a Bíblia vem falando. E Pedro tornando a si disse, agora eu sei. A porta já se abriu. Ele já se levantou. Ele já se posicionou. Já colocou sapato. Colocou a capa de revestimento. Aí ele fala, agora eu sei
esperava. Sabe o que é isso? Tem gente que precisa ver isso na nossa vida. Tem gente que vai ter que entrar, pastora, na prisão para conhecer Deus. Tem gente que vai ter que ficar desenganado da medicina, como eu fiquei, para falar: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor me livrou dessa prisão. Aí a Bíblia vem falando que eles estavam esperando a morte. Só que hoje aqui é noite da vida. É noite de vida. Tem alguém que está falando: ih, vai ter morte lá na tua casa. Aquele teu filho vai se perder. Aquele teu marido vai ficar embaraçado com a penina. Deus está falando: não vai ser nada disso. Não vai ser nada disso. A família é tua, o casamento é teu, o filho é teu. A tua casa foi eu que te dei. Aí a palavra fala, e considerando ele isso, foi na casa de Maria. Eu gosto da Maria. Quem é Maria? É eu e você aqui nessa noite. A Bíblia fala que ele saindo dali foi na casa da Maria. É bom crente ligado, né? Que quando bate, antes de bater, Deus fala: vai vir alguém aqui para tu orar. Vai vir alguém aqui para tu colocar a mão e as cadeias cair. É crente ligado. Aí a Bíblia fala que ele vai lá na casa de Maria e bate, ó. Só que a igreja está, ó, em oração. A igreja está em oração e Pedro está lá batendo. Aí quem escuta a voz, missionária Liliane, chama meu nome. Ué? Chama. Ué, essa voz eu conheço. Essa voz aí eu conheço. A Bíblia fala que vem uma menina chamada Rode. Rode fala: roseira vai florescer, pastor, aqui nesse lugar. Rode vai ter que florescer aqui nesse lugar. É uma roseira e roseira tem que florescer. Tem cheiro, exalar um perfume. Eita, vai florescer e vai exalar um perfume. E o perfume é vitória aqui para esse lugar. Aleluias. A Bíblia fala que Pedro está batendo, uma criança ligada. Ih, eu conheço essa voz. Essa voz eu conheço. É Pedro. Só que a menina ficou tão feliz que a Bíblia fala que ao invés dela abrir a porta para Pedro entrar, ela sai desesperada de alegria. E ela vai lá e fala: pastora, tu não sabe quem está na porta. Aí o pessoal que estava orando fala: ih, que tu tá muito emocionada. É uma criança. Mas quem falou que Deus não fala com a juventude aqui nesse lugar? Quem falou que Deus não fala com as crianças aqui nesse lugar? Ai, se você não deixar Deus te usar, Ele vai tomar essa juventude aqui na marcha, no poder e na unção. E se Ele quiser usar um bebê também, Ele usa. Aí as irmãs estão lá na oração e chega a Rode e fala: Pedro tá aí fora. Ih, tá nada. E ela tá emocionada, só que a menina tá, ó, ele tá lá, eu escutei a voz de Pedro, eu conheço a voz de Pedro. Ei, você já escutou a voz do teu milagre aí nessa noite? Você já escutou nessa noite a voz da tua provisão aqui nesse lugar? Já escutou? A campanha Portas Abertas. E qual é a porta que você precisa nessa noite? Qual é o milagre que você precisa aqui nesse lugar? Qual é a provisão que você precisa aqui nesse lugar? É portas abertas, igreja. A gente precisa entrar aqui nesse lugar e entrar determinado. Eu vim buscar vitória. Eu vim aqui buscar o milagre. Eu vim aqui para Deus quebrar as cadeias nessa noite. Aí busca 1, 2, 3, 4, 5. Ou a gente está igual Raimundo. Ó, pezinho na igreja, pezinho no mundo.
pezinho aqui, um pezinho lá no baile da Chatuba. Um pezinho aqui, dá umas voltinhas para os lugares estranhos, porque ninguém viu, ó. Só que eu gosto de Deus que Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele sonda o oculto e o escondido. Aí, entra aqui, não recebe milagre. A culpa não é da igreja, não. Porque a palavra de Deus fala que as mãos deles estão, a mão do Senhor está estendida para abençoar. E quando a gente fala de mão, fala de poder e autoridade. As mãos dele têm poder e têm autoridade para quebrar essas cadeias nessa noite. A mão dele tem uma força. Ele vai aonde a gente não vai. Domingo eu estava vindo da igreja com meu sobrinho, que ele pediu, missionária Liliane, e a gente está no caminho, e ele falou: tia, eu quero ser igual a você. Falei: igual a mim? É, eu quero ser. Eu falei: mas igual a mim? Ele é. Eu falei: mas como assim? Você é uma menina de fé. Eu falei: mas você também é. Não, você não está me entendendo. Eu falei: não, você tem fé. Aí ele: não, mas eu quero ser igual a você. Será que a gente tem espelhado alguma pessoa? Será que alguém, quando olha para mim, para você, fala: eu quero ser igual a pastora, eu quero ser igual o pastor, eu quero louvar igual os irmãos aqui que estavam louvando, eu quero ser cheio da presença. Aí eu falei: por que tu quer ser igual a mim? Ele falou: tia, eu quero ser igual a você. Ele quis dizer porque você é uma menina de fé. Porque quando eu for igual a você, tia, eu quero ir lá no cemitério, eu quero destruir os trabalhos de feitiçaria. Eu falei: opa, respira. Vai com calma. Tem hora que a gente, desacelera, que você aceitou Jesus agora. Eu falei com ele: quem falou que eu preciso? Quando eu oro e eu falando com ele, eu falei: Jesus, me segura aqui na rua. Porque quando eu oro, pastor, Deus envia o anjo lá nesse... E ele falou: o quê, tia? Eu falei: eu tenho um pai. Eu tenho um Deus que quando eu oro, ele vai lá, destrói. É Deus falando. Deus nessa noite. Tu tem, eu costumo falar, um general de guerra que quando eu clamo, ele entra nessa peleja e ele entra para ganhar e para te dar vitória. E ele: tia, o que eu falei é: quando eu oro, eu coloco nas mãos dele, ele vai lá e entra com a providência. E nessa noite, igreja, uma igreja que ora, uma igreja que clama, a mentira vai ter que sair. Uma igreja que ora, a divisão vai ter que sair. Uma igreja que ora, a missionária Eliane precisa estar unida. Uma igreja que ora, a gente tem que dar as mãos, e eu luto pela tua causa e tô orando pela missionária Midian. A gente precisa estar uma igreja unida. A palavra de Deus fala lá em Pedro que o povo estava um pouco disperso. Aí a Bíblia fala, é mais lá na frente, aí Deus usa ele: vamos se unir, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar lá no começo, quando a gente buscava, jejuava. Se for necessário, nessa noite vamos voltar, vamos buscar. Vamos ter sede da palavra. Vamos clamar mais, subir mais, interceder mais, se relacionar mais. Para a gente ver o Senhor trabalhar. A Bíblia fala que Herodes, só vou falar isso que já passou do horário, que Herodes, aquele homem que tentava contra Pedro, o final dele foi triste, igreja. A Bíblia, em Atos 12, 23, fala que Herodes teve um fim triste. Ele teve uma doença crônica nos rins e uma infecção incomum nas partes íntimas, que fala que é gangrena de Fournier. Uma doença que causou a morte. Uma doença que causou coceiras intensas, falta de ar, convulsões.
nas partes íntimas. E tem gente que se entrar no meu caminho, no teu, se a gente orar, pastora, vai sentir a mão do Eterno. Deus vai entrar e vai falar, essa daí tem dono, nessa daí tu não mexe não, nessa daí tem um relacionamento comigo e não tem ferramenta preparada contra a minha vida e contra a tua, que o nosso Deus vai lá e entra nessa peleja nessa noite. Não tem. Não tem. Então eu não sei qual a prisão que você tem passado. Não sei qual a luta que tu tem enfrentado. No mês das mulheres que foi me passado, né? Agora dia 8, Deus quer levantar mulheres como Maria aqui nesse lugar. Mulheres de oração, mulheres com aliança, mulheres determinadas, mulheres, pastora, que se posicionam e falam, eu vou entrar nessa guerra. Cadê você nessa noite? Cadê Maria nessa noite? Mulheres que têm um relacionamento com o Eterno, uma aliança. Mulheres que oram e o céu se abre. Mulheres que oram, a gente clama e daqui a pouco Deus fala, toma a vitória aqui nas tuas mãos. Leva a tua vitória no nome de Jesus. Né? A gente precisa orar mais. A gente precisa clamar mais. A gente precisa buscar mais. Igreja, eu estava trabalhando lá no Largo do Machado. O maior índice de assalto de moradores de rua. E tem gente que fala ali, Midian, eu não vou ali por nada. Eu pegava 3 conduções para ir, 3 para voltar. Ninguém nunca tocou em mim. Eu saía do ônibus, pastor, quando eu passava, alguém falava, eu acabei de ser assaltado. Eu falei, aqui? Falei, aonde estava o ladrão que eu não vi? E Deus me guardava, e Ele tem me guardado em todos os lugares. Você tem dono, você é guardado. Aí tem alguém que fala, tu é doida, tu vem trabalhar com essas coisas, com relógio, com anel. Eu tenho um dono que me guarda. Eu tenho um dono que me protege. Herodes pode estar falando, hoje eu vou pegar ele e vou matar. Quem falou? Herodes pode estar vendo ali, Deus está falando, eu tenho algo maior para você aqui nessa noite. Eu tenho algo melhor para a minha igreja aqui nesse lugar. Eu costumo falar que a gente está vendo a parede ali, Jesus está vendo lá na frente, ó. Vai ser um missionário, pregador, evangelista, ministro da minha palavra, que eu vou levantar, capacitar para fazer a obra aqui nesse lugar. Então, nessa noite, igreja, leva a vitória. Sai daqui com vida, não vai ter morte. Sai daqui nessa noite, ó. Ele falou que ia matar. Falei, eu tenho um pai. Eu tenho um dono. E ele peleja a minha causa e a tua causa aqui nessa noite. Ele entra na minha guerra e na tua guerra nessa noite. Então, nessa noite, igreja, não vai ter morte. Leva a vida. A gente está vivendo um tempo que a gente precisa de vida para a gente ministrar vida. Então leva a vida para a tua casa, leva a vida para o teu ministério, leva a vida para o teu trabalho, leva a vida porque o dono da vida está aqui nessa noite. E eu agradeço a oportunidade, quando a igreja estiver orando, ora pela minha vida, que eu oro também por esse ministério, amém?